Olá a todos, plateia e os que nos acompanham pela internet. Vamos a mais um painel da Semana Nacional da Engenharia 2025. Neste ano, com a previsão de realização de 15 seminários e cerca de 70 palestrantes, além do evento Prêmio Melhores e Maiores Obras e um show musical de encerramento. Neste painel, vamos tratar de transporte urbano e suas perspectivas. Antes de começar, gostaria de anunciar que esse trabalho todo da Semana Nacional da Engenharia só é possível em função dos nossos patrocínios e apoiadores institucionais. Nosso patrocínio Master do Confeia, patrocínio Ouro da Acciona e da Anetrans, nosso patrocínio Prata da ABS e da Comba Telecom, patrocínio Bronze da Brasinfa, CIEE, Cinicesp e VEG e apoio especial da Enel Brasil. No apoio institucional a ABMS, ABDIB, APMEC, APEME, APEOP, CREA São Paulo, Sinaenco, Sinduscom e Sobratema. Para começar esse painel, peço antes o acompanhamento de uns vídeos dos nossos patrocinadores. Você que está participando de eventos como esse, são frutos de parceria do Confeia, com os CREAs, com as nossas entidades ao redor de todo o país. Primeiro, seja muito bem-vindo. Saiba que essas iniciativas são prioridade dessa gestão. Levar conhecimento profissional, desenvolvimento, conexões e network é uma das nossas funções também. Espero que aproveitem, acompanhem nas nossas redes sociais tudo o que está acontecendo e nos cobrem para levar o que vocês precisam. Cobre os presidentes de CREA, cobre os nossos gestores. A gente está aqui para atender vocês. Grande abraço. A sustentabilidade se baseia em atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer as possibilidades das gerações futuras. É uma preocupação que, juntamente com o combate às mudanças climáticas, passou a orientar a atividade da Acciona. Isso significou fazer negócios de uma maneira diferente. Business as unusual. No entanto, sustentabilidade não se reduz apenas a cuidar do meio ambiente, mas de todo o ecossistema. Não se trata apenas de evitar danos. É preciso dar um passo além, regenerar e deixar as coisas melhores do que estavam. Graças à sua visão pioneira, a Acciona sabia que o paradigma da sustentabilidade tinha que evoluir do aspecto ambiental para focar ainda mais na sua dimensão social. Um modelo em que seus projetos, além de proteger o meio ambiente, melhoram a vida de quem ali vive, caminhando assim para uma sociedade positiva. A humanidade precisa de respostas, e a Acciona oferece soluções para esses grandes desafios por meio dos seus negócios em energia, água e infraestrutura regenerativa, ao mesmo tempo em que gera um saldo positivo em educação, igualdade de oportunidades e progresso, construindo assim uma sociedade positiva. E faz isso desenvolvendo a sua atividade por meio de 3 dimensões. Começando pelas pessoas que compõem a Acciona, cujo trabalho impacta e se estende às comunidades nas quais atua e que, finalmente, se projeta em toda a sociedade, com a única aspiração de criar um superávit de bem-estar. Porque se queremos contribuir para o futuro do planeta, temos que promover uma sociedade positiva, aquela que prioriza o bem-estar de todos. Acciona. Business as unusual. Para compor, então, esse painel Transporte Urbano e Perspectivas, convido ao palco a Maria da Penha Pereira Nobre, que é a diretora de Desenvolvimento Urbano e Regional do Instituto de Engenharia. Pedro Martins Fernandes, presidente da SP Urbanismo de São Paulo. André De Angelo, diretor País da Acciona Brasil. Matheus de Paula Freitas,
diretor técnico da NTU. E José Manuel de Oliveira Reis, gerente do Sistema Aquaviário de São Paulo. Podem tomar assento, por favor. Vou apenas comentar aqui a dinâmica do evento. Vou passar a coordenação, a partir de agora, para Maria da Penha. Na realidade, a ideia é que cada um dos presentes na mesa faça uma apresentação sobre o tema e depois seja a critério aí do mediador, sejam levantadas perguntas entre os debatedores e também a plateia. Muito obrigado e bom evento a todos. Bom dia. Com certeza, um evento como esse traz bastante reflexões, né, para nós que trabalhamos na área de transporte e trânsito, porque permite a gente conhecer novas perspectivas, trazer novos desafios que estão sendo enfrentados. Então, acho que cada painel que se coloca aqui em discussão, temos bastante informações que a gente pode conseguir entender e até refletir para fazer perguntas que vocês acharem necessário também. Então, depois da apresentação de todos, nós abriremos para as perguntas. Então, gostaria de iniciar convidando o presidente da SP Urbanismo de São Paulo, Pedro Martins Fernandes, para fazer uma apresentação. Oi? Pode ser aqui mesmo. Tem o passador também? Acho que esse aqui. Esse aqui? Ah, bom, gente, primeiro, bom dia. Obrigado mais uma vez. Né, agradecer você, Maria da Penha, que tem coordenado, né, esse tema. Agradecer ao Jardim, a todo o Instituto de Engenharia, por toda essa organização, aos patrocinadores. Acho que é fundamental, de fato, que a gente tenha painéis que olhem bastante para frente, né, sobre o tema da mobilidade, do transporte urbano e sobre essas perspectivas. Então, com base nisso, eu organizei uma apresentação que não fosse sobre um projeto só, mas talvez seja sobre um raciocínio que a gente tem tentado colocar na Prefeitura de São Paulo para tentar trazer soluções inovadoras para a pauta do transporte urbano em parceria sempre com o desenvolvimento urbano. Então, essas coisas andam juntos e acho que é isso um pouco do que eu vou mostrar. Eu escolhi até esse tema, né, entre águas, morros e trilhos, porque eu acho que a gente tem um potencial grande, e esses projetos que estão aqui, eles vão mostrar um pouco disso, de usar algumas qualidades da nossa geografia, da nossa topografia, para tentar orientar projetos que respondam de maneiras diferentes do que a gente estava tentando fazer antes, né? Como a gente pode ter um transporte que, de fato, mitigue as mudanças climáticas, que, de fato, torne as pessoas tenham mais tempo para as outras atividades, para que a gente tenha um desenvolvimento urbano mais sustentável. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o que vai orientar todos esses projetos é um dado muito concreto que revela a importância de uma mesa sobre as perspectivas de transporte. Bom, 61% das nossas emissões estão no transporte. Então, diferente de outros países, né, que têm uma participação ainda maior da energia estacionária, de ar-condicionado, aquecedor, o Brasil, e especialmente São Paulo, tem uma carga muito forte em transporte, então está aí a nossa oportunidade para tentar mitigar ou reduzir as emissões de gás de efeito estufa. A gente tem que tentar dar resposta a isso. E aí a perspectiva que a gente traz pela São Paulo Urbanismo, pela Prefeitura, é olhar para o todo e tentar identificar as grandes oportunidades. Aí a gente olha para esse mapa que mostra a densidade demográfica de São Paulo. Bom, está aqui o André trabalhando na Acciona, está lá na Brasilândia, é uma mancha super laranja ao norte da cidade, muita densidade de pessoas. Ou o Reis, por exemplo, tem atuado no aquático, mais uma mancha laranja no entorno das represas, né? E a gente olha essa densidade demográfica com alguns vazios demográficos no centro da cidade, que é justamente onde a gente tem
densidade de empregos, vamos dizer assim. Então, o quadro para nós está muito claro que os grandes deslocamentos é o que a gente deve enfrentar no tema do transporte. Isso é enfrentado de diversas formas, né, no âmbito do planejamento, atraindo mais pessoas perto do transporte, e no âmbito do transporte, qualificando para que esses últimos pontos, essas grandes periferias, tenham acesso mais qualificado ao transporte de alta capacidade. Então, eu escolhi aqui 3 projetos diferentes que podem ilustrar um pouco dessas estratégias que o prefeito Ricardo Nunes tem cobrado bastante que a gente leve à frente em todos os projetos. Então, acho que como pontos-chave, assim, que tem guiado todos eles, é a integração no nível metropolitano, articulação, operação integrada, articulação das tarifas, acessibilidade universal, com atenção às mudanças na pirâmide etária brasileira. Enfim, a gente, para falar em perspectiva de transporte, a gente não pode levar em consideração o envelhecimento da nossa população, e esse envelhecimento não ocorre só nas áreas nobres, ele ocorre inclusive em taxa mais acelerada nas periferias. Então, quando a gente pensa na Brasilândia, né, um lugar que agora o metrô está chegando, e felizmente está chegando, mas chega um lugar que ainda assim são muitos morros, e a dificuldade dessa última milha, como que é o deslocamento até esse metrô, como que a gente tem os microdeslocamentos qualificados. Então, esse é um ponto muito importante. O desenho urbano, as calçadas, né, o desafio dessa última milha, a integração e diversificação dos tipos de modais, a meta da descarbonização, e lembrando que a mobilidade começa na porta de casa. Então, acho que esse é um ponto muito importante. A gente poderia até falar de calçadas aqui, né? Enfim, a mobilidade começa, de fato, pelo primeiro ponto do usuário. Então, são alguns pontos que a gente tem trazido para todos os projetos. Então, falando de 3 que não levam em consideração o que a prefeitura tem, a enorme frota de ônibus da prefeitura, os desafios que a gente tem tido na expansão dos ônibus elétricos, eu achei importante como perspectiva mostrar 3 projetos que não são os projetos dos ônibus, mas como os ônibus vão se conectar a esses novos sistemas. Então, como aqui no Instituto de Engenharia já apresentei o plano hidroviário anteriormente, vou dar uma pincelada, mas para mostrar a abordagem e o método que a gente tem feito. Depois o Reis vai mostrar com profundidade tudo no aquático. Então, só lembrar, né, que como modal a gente pode se inspirar em alguns conceitos que a gente já teve no passado, como a navegação fluvial, como parte dos usos múltiplos das águas. Então, lembrando que projetos como mesmo do Saturnino de Brito integravam toda essa visão de São Paulo, poder propiciar diversos usos da água, inclusive o transporte. Prestes Maia ficou famoso por uma visão rodoviária, mas também, se a gente olhar para as perspectivas do Tietê, também perspectivas que consideravam a integração multimodal, né? O bonde, o carro, o barco, tudo integrado. Então, acho que esses conceitos a gente pode olhar para trás, ver por que não deu certo e como a gente pode fomentá-los para a gente ter essa redução almejada naqueles conceitos que eu mostrei anteriormente. E aí, quando a gente olha para o quadro atual, é um quadro que a questão climática, a questão do transporte, ela vai se somando a um caos, talvez um sistema de transporte, em que a gente lembra que a navegação só é possível em momento de calamidade, né? E aí a gente olha de novo para essas oportunidades enormes no âmbito das hidrovias, em sistemas que vão ficando sempre com uma visão setorial, mas que poderiam ser mais intersetoriais, com respostas que as hidrovias podem ser parte dessa solução. E aí o Reis vai falar muito bem do aquático depois, mas eu acho que é um pontapé inicial que a gestão do prefeito Ricardo Nunes deu, e eu acho que tem tudo para continuar. O plano hidroviário é uma orientação de toda essa integração, né? Foi construído com diversas secretarias, mas um dos 3 grupos principais é o transporte fluvial urbano, das nossas diversas hidrovias, 27 quilômetros no Pinheiros, 25 quilômetros no Tietê, entre a Penha e a Vila Leopoldina, mais 10 até a Foz do Córrego Itaquera, além do enorme potencial dos 2 reservatórios Billings em Guarapiranga, que é inclusive por onde começou. E aí, falando de o potencial de melhorar a vida das pessoas, né, esse é um mapa importante que revela que só a 3 quilômetros de cada uma dessas hidrovias mora metade da população de São Paulo, né? Cada mancha dessa, vermelha 1 quilômetro, laranja mais outro, amarelo mais outro, finalizando 3 quilômetros, 5,7 milhões de habitantes. E a gente começou justamente pela Billings, que é onde só a 1 quilômetro da orla moram 460 mil paulistanos, né? Então, de novo, tem que qualificar esses 15 minutos, né? 15 minutos, mais ou menos 1 quilômetro caminhando, até essas hidrovias. Então, o potencial do sistema é enorme, confinado entre as barragens, mas que tem um potencial grande de desenvolver esses conceitos de portos, embarcações, passíveis de atuar tanto na redução do tempo de deslocamento, quanto na educação ambiental, como atrair pessoas para usar
parte da cidade que era antes vista como um problema passa a ser vista como uma grande oportunidade no âmbito tanto de transporte de cargas quanto de pessoas. Enfim, a gente tem algumas imagens aqui importantes, né? A ideia é, claro, para as pessoas, redução do tempo de deslocamento, qualificação das conexões, etc., mas para cargas, uma grande oportunidade para resíduos, especialmente os de dragagem. Aqui o sistema final com os 40 portos projetados, alguns deles já em implantação, entraram no programa de metas, o Reis vai falar depois. O desafio das embarcações de baixo calado, né, todas sendo consideradas com 1,20 m de lâmina d'água, 60 centímetros de calado. Então, projeto factível, né, e lembrando que cada embarcação, no âmbito das cargas, cada embarcação de 42 toneladas, que tem 60 centímetros de calado, tira até 10 caminhões em termos de volume, 3 caminhões em termos de peso, então é algo muito significativo para mitigar aqueles problemas que a gente falou antes. Além, claro, de ser possível também fazer as conexões nos rios, a gente começou algumas delas, deve licitar no máximo mês que vem a ciclopassarela Panorama, que liga a comunidade do Panorama, do lado do Shopping Cidade Jardim até a Estação Berrini. Enfim, essas conexões, tanto no âmbito macro quanto no micro, são fundamentais. Aí um segundo projeto, indo para o outro extremo. A gente falou num projeto que tem desenvolvido mais a Zona Sul, aí indo para a Zona Norte, Brasilândia, acho que uma conexão importante com o metrô, a expansão do metrô. Esse é um projeto que ainda não foi apresentado em público, mas que eu acho que, pensando em perspectivas de transporte, é a primeira vez que a gente mostra ele aqui. Na outra borda, né? Então, se de um lado a gente tem as águas, se de um lado a gente tem o potencial da Zona Sul, hídrico principalmente, a gente vem para um outro lado da cidade, em que os morros configuram muito as conexões possíveis ou impossíveis das regiões. Então, a Zona Norte tem uma configuração geográfica que leva as avenidas de fundo de vale, todas levando até a Marginal Tietê. Então, a gente tem pensado um outro sistema, que em alguns lugares do mundo tem dado certo. Nesse caso, como o desenvolvimento urbano se combina com o modal teleférico. Algumas cidades da América Latina tiveram bastante êxito nisso. A Prefeitura começou os projetos para viabilizar esse modal. E, enfim, quando a gente mostra essa imagem, não precisa nem de um mapa topográfico, né, Ivan, para mostrar a característica da Brasilândia. Então, no limite com a Serra da Cantareira, praticamente delimitada pelo Rodoanel, a gente mostra aqui o Parque do Canivete e a relação com os bairros. E aí, a gente olhando para os dados atuais, né, são muitas viagens a pé, e essas viagens a pé combinadas com a mudança da faixa etária da população é um problema que ou a prefeitura se atenta ou a gente vai ter uma região cada vez mais isolada, embora a gente esteja fazendo todos os esforços com o metrô lá. Enfim, é um desafio muito grande e a gente tem um potencial de fazer essas conexões. Transporte público, enfim, vocês podem ver aí alguns números. E aí, de novo, quando a gente vai para o local mostrar a foto, esse é o Céu Paz, um dos pontos mais ao norte da cidade, na Brasilândia, que tem se revelado como um ponto importantíssimo de ser conectado, né? Então, e aí a gente vai avaliar a configuração atual do sistema de transporte. A gente vê, por exemplo, na Brasilândia, uma concentração muito grande na Cantídio Sampaio. Esse é um mapa que mostra a segurança viária ou insegurança viária, né, concentração de atropelamentos, mas que revela também onde mais tem pessoas passando. E a Cantídio Sampaio, né, duas faixas, praticamente uma faixa de cada lado, revelando um potencial que poderia, outro modal que se soma. Mas quando a gente vê a realidade, é que é muito difícil de alargar e dar mais capacidade de transporte para uma via como essa. A topografia, inclusive, não permite, né, que a gente faça expansões grandes sem ter um número muito grande de desapropriações ou remoções. Então, por isso que a gente tem pensado no modal que consiga superar isso. Acho que outras cidades da América Latina tiveram êxito. E a gente tem que olhar para a geografia de cada um dos nossos bairros e encontrar respostas que possam dar respaldo a isso. Então, a gente projetou uma primeira linha de teleférico de 5 km, que conecte a região mais ao norte da Brasilândia, que é o Céu Paz, que está ali como estação 7, e que faça a articulação dessa geografia bastante complexa. Então, nesses 5 km, começando pela estação 1, que é o metrô Brasilândia, na cota 790, sobe até o Morro Grande 825, sobe de novo até o Céu Jardim Paulistano 865. E aí volta a baixar até o Céu Paz, está na cota de novo 790. Então, vejam que, assim, ainda que a cota do Céu Paz com o metrô Brasilândia estejam no mesmo nível,
tem uma variação muito grande ao longo do traçado, né? Uma variação de mais de 70 metros. Hein? Enfim, é uma característica que a gente sabe da dificuldade de fazer isso via linhas de ônibus. Então, é uma capacidade que a gente tem calculado de mais de aproximadamente 20 mil passageiros, só com um traçado de 5 quilômetros. Então, é um sistema que pode ser muito benéfico para a região, né? Só em termos de tempos de viagem, 16 minutos nesse traçado, que seria feito em 1h06 a pé, 52 minutos no ônibus, para 16 minutos. Eu acho que é mais um projeto que tende a mudar bastante o padrão de vida nas periferias, como o Aquático fez, né, mudando de 1h20 para 17 minutos. Eu acho que tende a ser uma outra resposta às nossas periferias que precisam bastante dessa qualidade. Aqui é uma imagem de uma das conexões próxima a Cantídio Sampaio, né, das estações. E, por fim, concluindo, um projeto que é muito caro ao Instituto de Engenharia, só amarrando, né, a gente estava nas duas pontas, sul, especialmente sul e norte, e para o centro uma grande articulação, eu acho que qualificando os deslocamentos, e aí a estratégia ela parece ser diferente das demais. Né? As demais a gente tem regiões que são muito densas de população, podem ser qualificadas. Aqui é uma região que tem infraestrutura, mas que ainda carece de mais densidade habitacional. Muitas pessoas podem vir morar no centro, ainda mais. Né? A gente prevê mais 200 mil moradores. Então, o VLT surge como uma resposta a essa necessidade de qualificação. Também, olhando para trás, a gente já teve esse modal. Então, mais uma vez, uma resposta de resiliência ambiental, social, né? Num traçado de 2 linhas de 6 quilômetros cada, aproximadamente. Enfim, com várias qualidades que vão muito além de tempo de deslocamento, que vão muito além da mobilidade, mas é que, de fato, vê o transporte como uma ferramenta de indução de regeneração urbana, integração com outros projetos estratégicos, a exemplo do futuro centro administrativo, que vem aí já com uma demanda de mais de 20 mil pessoas, né, que passam a frequentar, é uma imagem da Duque de Caxias, do VLT passando. Enfim, um estímulo ao retrofit e tantas outras políticas de âmbito ambiental, né, que de fato possam requalificar muito o centro. Então, acho que concluindo, a estratégia, o pensamento do todo, a abordagem é similar, seja na Brasilândia, no Grajaú ou no centro, para a gente ter uma cidade com deslocamentos menores e, quando existam, muito mais qualificados e tentando respostas inovadoras aos problemas que a gente já tem consolidados na cidade. Obrigado. Pedro, você falou tanta coisa importante aí que depois a gente precisa retomar, né? Que, nossa, tantas informações, integração dos transportes, coisa fundamental para a cidade de São Paulo, para a área metropolitana, e tantos aspectos, né? Só queria fazer um comentário pequeno sobre a questão de calçada. Há muitos anos atrás, tinham estações ferroviárias que estavam sendo inauguradas e as pessoas não conseguiam chegar, porque antes deles serem usuários do transporte, eles são pedestres. Então, como pedestres, eles não conseguiam chegar para se transformar em usuários. Então, muita coisa importante aí tem no caminho, né? Obrigada. Então, depois a gente vai voltar. Queria convidar, então, o diretor País da Ciona Brasil, André de Ângelo, para fazer a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o Instituto de Engenharia por ter me convidado para estar aqui hoje participando do painel com alguns amigos, né, e alguns que estou conhecendo hoje, né, mas que eu estou vendo que estão fazendo um excelente trabalho onde estão posicionados. Parabéns aí, Pedro, pela apresentação que tu trouxeste para nós aí, né, principalmente da Brasilândia, que tem tudo a ver com a conexão com o metrô que a gente está desenvolvendo ali, né, e é onde realmente onde tem uma população que necessita muito, né, de um transporte urbano de qualidade, né, para justamente melhorar a sua condição de vida, a sua qualidade de vida lá. Né. Os números são incríveis. Né. A pessoa vai andar 16 minutos no teleférico ou quase 1 hora de ônibus. É o caso da linha 6. Hoje, quando a linha 6 estiver operando, a pessoa que tomar o metrô lá na Estação Brasilândia, ir até o centro da São Joaquim, vai levar 23 minutos. Hoje leva 1h30, mais ou menos. Então, vão ser, por dia, quase 2h30 de qualidade de vida, para poder estudar, poder estar desfrutando com a família, ou trabalhando, ou outra coisa a mais. Então, isso é um dos grandes benefícios, né,
que a gente diz que não tem preço, né? Então, é qualidade de vida, que eu acho que é isso que o painel hoje traz aí, que é a questão das perspectivas para o transporte urbano, né? Eu não trouxe nenhuma apresentação, né, porque o meu objetivo aqui é mais falar um pouco sobre o panorama que a gente vive hoje no Brasil e em grande parte do mundo, né, da situação que nós estamos, né? E também vou comentar um pouco, né, além da situação atual, crises que vivemos, né, mas também cenários de otimismo, né, futuro, e principalmente o que está sendo feito, né, que o Pedro trouxe alguns exemplos, eu tenho certeza que o Reis vai trazer outros exemplos aqui, que as cidades estão se movimentando, né, e estão realmente dando um passo à frente, aí, pensando no médio e longo prazo, né. Então, hoje, né, mais de 85% da população vive em áreas urbanas, né. A gente vive aí, né, congestionamento, poluição, né, transporte ineficiente. Hoje, quem assistiu a televisão cedo viu aí uma questão de uma das vias de mobilidade de metrô com um problema técnico, o caos que causou, né, em grande parte da população, né, porque chegam atrasados nos seus trabalhos, ou seja, gera, com certeza, um custo aí muito grande, né, tanto para as empresas como para as pessoas, né. Nós temos hoje, Pedro trouxe algumas fotos da Marginal totalmente, né, congestionada, ou seja, a predominância no nosso país hoje, né, e na maioria das cidades, é transporte individual. Nós estamos falando de carros, e se nós analisarmos os carros, a maioria dos carros hoje tem uma pessoa dirigindo, né. E hoje, também, pelos dados do IBGE, as pessoas passam hoje mais de 1h30, né, os dados de uma pesquisa do IBGE de 2023, mais de 1h30 hoje em deslocamento por dia, né. Então, é claro que nós sabemos que existem pessoas que levam muito mais tempo e outras menos, mas a média é 1h30, ou seja, é muito tempo das nossas vidas, né. Mostrando que a gente dorme 6, 7, 8, trabalha mais umas 8 ou 10, quanto tempo sobra, né? E o transporte público está em queda, está em declínio, né? Principalmente pós-pandemia, né? E quais os motivos, né? A gente está falando falta de conforto, falta de segurança, né? Eu acho que São Paulo ainda é um exemplo, né, de uma frota ainda bastante moderna, mas não é a realidade do resto do país, né? Nós temos longos tempos de espera, longos tempos de viagem, né, e nós temos tarifas muitas vezes caras, né, e ainda alguns programas de gratuidade que acabam encarecendo a tarifa para aqueles que pagam, né. Então, isso faz com que hoje... E também, um ponto a mais que eu coloco é a questão da segurança, certo? Então, em grandes metrópoles, que é o caso de São Paulo, a gente acompanha aí, muitas pessoas hoje têm medo, né, em função da segurança que a gente vive aqui, né. A infraestrutura hoje, ela está muito aquém daquilo que se espera. Existem grandes obras, né? Eu acompanho muito o que está sendo feito na cidade de São Paulo. Existem grandes linhas de BRTs que estão sendo desenvolvidas, estão sendo construídas, né, justamente para melhorar a eficiência, mas não é a realidade hoje, né? E também tem uma questão do planejamento, né? Quando eu vejo uma apresentação feita aqui, que o Pedro trouxe, né, a gente vê que mudou um pouco, né? No passado, as prefeituras, né, e governadores, enfim, acabavam sempre correndo atrás das demandas, né? Ou seja, aconteceu, vamos tapar resolver o problema, ou seja, era muito mais uma atuação reativa. E quando a gente vê um planejamento desses, projetos que vão acontecer dentro de 2, 3, 4 anos, né, com conexões, a gente vê que realmente grandes cidades mudaram o seu pensamento e hoje passa a planejar, né, que a gente sabe que isso é o resultado no médio e longo prazo, né. E um ponto principal que eu não podia deixar de falar é a questão da sustentabilidade também, né, que hoje ainda grande parte da frota dos ônibus é óleo diesel. E a gente sabe o quanto, né, o Pedro trouxe ali, 61% das emissões hoje na cidade vem da onde? Do próprio transporte. Existe um grande plano de eletrificação da malha, que já está em andamento, mas ainda falta muito, né? Então, volto a dizer, não, transporte público a gente não pode pensar só em ônibus, né? Existem tantas outras modalidades que a gente pode estar trazendo e agregando, é o caso das hidrovias, né, das ciclovias, enfim, que a gente poderia estar reduzindo, metrôs
né, VLTs, que a gente poderia estar reduzindo a questão das emissões, que hoje é um dos principais pontos para cidades como São Paulo, que vivem 13 milhões de pessoas, né? E essa solução passa por inovação, né? Ela passa a gente tem que usar a tecnologia, não, como um impulsionador dessas mudanças, que já tem muita coisa sendo feita também, né? Aí eu já comentei aqui, eletrificação da frota, né, ou seja, substituição dos ônibus por ônibus elétricos, o trazer, ou seja, mais, né, a conectividade através de aplicativos, né, digitalização de dados. A gente está falando de implementar sistemas de bilhetagem eletrônica, coisas que algumas cidades já têm, né, e a integração, principalmente, né, com a região metropolitana, né. Existe um item também que se fala muito, que chama MaaS, né, mas em inglês seria Mobilidade as a Service, que é onde a gente busca uma solução geral. Foi colocado ali também, é bom que já trouxe tantos exemplos, espero que eu já cito também ali, que é a questão das calçadas, ou seja, é mobilidade, gente. Ter uma calçada decente para poder caminhar é mobilidade, ou seja, desde o teu ponto de saída, da tua casa e a chegada, né, ciclovias, a conectividade com os ônibus, com os metrôs, com os VLTs, né? Quando a gente e carros também, a gente está falando de aplicativos de mobilidade que tem hoje. Quando a gente tiver isso tudo integrado, a pessoa poder dizer, eu saio de casa a tal horário, vou chegar no meu destino em tal horário e vou passar por tais modais, gente, isso é muito bom também, né? E algumas cidades do mundo já têm isso, né? Então, e eu entendo que aqui o caminho está sendo traçado nessa mesma linha, né? O que a gente tem de perspectiva para frente, né? Ou seja, nós temos que passar, ou seja, o usuário, e eu vejo que algumas políticas já estão nesse sentido, né, principalmente aqui em São Paulo, né, o usuário ele tem que ser a prioridade, né? Ou seja, a gente não pode pensar em mobilidade urbana, né, e aí eu sou engenheiro civil também, como a maioria aqui, e nós estamos estudando engenharia. Às vezes a gente acaba se pegando na questão de traçados, do melhor modal, da velocidade, enfim. Mas o que realmente importa é quem vai usar isso, né? Então, e a gente tem que adaptar essas políticas a essas pessoas, né? E sempre num ponto de vista da sustentabilidade, que isso já não tem mais volta, né? Então, porque se tu fores hoje definir um planejamento sem considerar todas essas variáveis, né, ele já vai nascer fracassado, né, e vai ser, inclusive, muito difícil de conseguir funding para isso, né. Então, hoje, a gente tem que priorizar o transporte coletivo e ativo, né, a expansão das malhas, ou seja, dos BRTs aqui em São Paulo, que é uma das soluções, VLTs, onde o Pedro já trouxe alguns exemplos que já está já está em rota, ou seja, já está em trâmite esse processo, que logo a gente deve ter licitações nas ruas aí, para implantar os VLTs em São Paulo, tão importante, que vai conectar grandes regiões do centro, né? A gente está falando das hidrovias, que provavelmente o Reis vai comentar ali agora, que São Paulo tem esse privilégio de ter rios, e que a gente pode pensar, sim, em porquê, né, não estar usando o rio como deveria ser usado. Existe hoje tecnologia para isso, né? Conectar ciclovias, eu não sei se foi colocado na apresentação, mas eu não sei quantos quilômetros nós temos de ciclovia em São Paulo, mas com certeza é uma quantidade muito grande. Então, e fomentar o uso das ciclovias também, é claro que adaptar elas com segurança, porque nós temos ciclovias exemplares, né, e também nós temos ciclovias hoje que as pessoas correm muito risco de vida ali, porque a largura é pequena, muito trânsito, e também a educação do próprio motorista, que às vezes acha que ciclovia é área para estacionamento, né? Então, isso a gente já cansou de ver na televisão, acidentes. Então, acho que passa por uma questão de educação, cultura também, né? E incentivar essa mobilidade, né? Através de programas sociais, né, que as pessoas têm que saber o benefício que elas vão ter ao estar utilizando esse tipo de mobilidade, esses modais integrais. Então, acho que isso faz parte tudo do planejamento, né, das cidades, e que São Paulo hoje eu vejo que está no caminho certo, né. Como é que a gente
prioriza, né? Eu acho que essas metas de priorização para o longo prazo, né, ela passa também, né, pela, primeiro, financiabilidade disso, né? Dependendo do tipo de programa, e eu acho não tenho certeza, que tudo que for apresentado para esses bancos de fomentos internacionais, eu digo Banco Mundial, BID, CAF, BNDES, né, esses grandes projetos de mobilidade que trazem integração, traz tecnologia, né, traz redução de emissões, eles são priorizados, né. O que falta hoje são pessoas pensando, e eu digo, volto a dizer, São Paulo é uma exceção, algumas outras cidades do país, como Curitiba, também é uma exceção, ou seja, Curitiba é um exemplo de mobilidade urbana, né, mas nós estamos falando nós temos mais de 5 mil municípios no nosso país, né, são 27 capitais, as 27 capitais, se nós tivermos 10 delas com realmente o sistema de mobilidade urbana, né, já encaminhado, são muito poucos. Então, os nossos líderes políticos hoje, principalmente quem está à frente das cidades, precisam, né, entender isso, que tem que desenvolver projeto, e um projeto bem feito, né, ele com certeza vai ser priorizado pelos bancos e não faltará recurso. E outro ponto, né, que eu não comentei, mas que eu vi ali na apresentação também, que deve fazer parte dessas políticas de planejamento de mobilidade urbana, é a questão da inclusão e da acessibilidade. Cada vez mais nós temos hoje pessoas, né, com discapacidade que necessitam estar na rua, necessitam estar trabalhando. E assim como as empresas, hoje, por lei, têm que se adaptar a receber as pessoas para trabalhar, gerar emprego, fomentar, do que serve as empresas estarem preparadas, estarem com suas posições para contratar e a pessoa não conseguir chegar, né? Então, isso tem que fazer parte também do planejamento. Sempre que pensar em mobilidade urbana, pensar como aquela pessoa com necessidade, com discapacidade física, conseguirá utilizar esse transporte. Sei que São Paulo tem muita coisa, mas ainda tem muito por fazer, né? E terminando aqui, concluindo, né, eu acho que já foi dito aqui, né, que o futuro passa pela questão da inclusão, da sustentabilidade, da integração, né, e depende, eu acho que, de 3 pilares aqui, né, 3, que é o investimento contínuo em infraestrutura, que isso tem que, né, não pode parar, não pode parar. Eu não sei quantas obras hoje tem em andamento na cidade de São Paulo, mas eu sei que são mais de 1000 projetos em andamento hoje. Provavelmente, existe umas 300 dessas, né, associadas à questão da melhora do trânsito, da mobilidade, né. Já comentei aqui, mas não canso de dizer que outro pilar é a questão da integração dos modais, né, e o terceiro pilar é o compromisso político com a sustentabilidade, né, e a qualidade de vida do cidadão. Ou seja, voltando àquilo que eu comentei antes, ou seja, o cidadão, o usuário é que a gente tem que estar focado, tá? Então, eu termino por aqui, né, e fico aberto depois para perguntas. Obrigado, Maria. André, também são muitas as questões, né, que você abordou. Ele fez um resumo até também das coisas que ele falou. E, com certeza, eu acho que tem aspectos que a gente também pode discutir mais, como quando se fala em integração de transportes, a gente descobre que nós estamos engatinhando muito ainda, né? Porque fazer integração entre as questões de governo do Estado, com municípios e, às vezes, inclusive, com instituições federais, torna-se um desafio permanente. A busca de financiamento de Banco Mundial, Banco Interamericano, ele tem a ver com projetos bem elaborados, realmente, que tenham ideias para resolver e prevenir problemas, né? Então, tem muita coisa a ser feita. Há muitos anos atrás, eu escutei num evento uma pessoa lá do Canadá falando que era muito fácil fazer, depois que eles descobriram, era muito fácil fazer o trabalho. Era a integração entre os vários setores, entre os vários níveis de governo,
e trazer objetivos comuns, que é a melhoria da qualidade de vida. Então, a gente tem que buscar isso, né? Então, é importante. Muito obrigada aí pelas suas colocações, né? Então, queria chamar o diretor técnico da NTU, Matheus de Paula Freitas, por favor, para fazer as suas colocações. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, em primeiro momento, agradecer pela oportunidade, agradecer em nome da NTU, em nome do nosso presidente do Conselho, Edmundo Pinheiro, e também em nome do Francisco Cristóvão, que é o diretor executivo da entidade, que foi o profissional convidado para estar aqui hoje. Infelizmente, por um conflito de agenda, ele não pôde comparecer. Mas estou bastante feliz de estar aqui junto com vocês pela primeira vez. Sou geógrafo de formação, não sou engenheiro, mas somos companheiros de CREA, né? E tenho como referências profissionais, grandes profissionais da engenharia, desde que comecei a atuar em 2007, na minha primeira oportunidade profissional que tive. Então, estou bastante feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do trabalho da associação, né? A NTU, ela é uma entidade que representa os operadores de transporte público por ônibus em todo o país. Atualmente, nós temos, no quadro de associadas, cerca de 500 empresas associadas em todos os estados da federação, e temos também entidades filiadas, que são os sindicatos, as federações, as associações, em torno de 70 entidades também, sobretudo nas capitais e nas regiões metropolitanas. Em relação à frota, né, nós temos hoje, essas empresas, elas reúnem cerca de 45, 50 mil ônibus associados. Eu trouxe aqui algumas informações para compartilhar com vocês e contribuir com a discussão. Queria só pedir o passador. Obrigado. Bom, aqui tem alguns números do setor, né? Uma coisa interessante de trabalhar no NTU, bem legal, é que a gente tem acesso a informações no nível nacional, né? Então, o ônibus, hoje, ele está presente em quase 50% dos municípios brasileiros, né? Então, nós temos mais de 2.700 municípios com sistemas organizados de transporte público por ônibus. E na matriz modal, na matriz de deslocamento, segundo dados da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, do total de viagens realizadas em modos coletivos, o ônibus ele é responsável por cerca de 86% dessas viagens, né? Ele é um modal bastante flexível, e a gente tem também a característica do sistema sobre trilhos de ser um sistema de transporte de alta capacidade, que demanda muitas obras de infraestrutura, muito investimento. Esses sistemas, eles estão mais concentrados nas grandes capitais, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. E, diante disso, a gente tem essa característica da matriz de deslocamento. Segundo também a estimativa da NTU, a gente tem em torno de 107 mil ônibus. A idade média, infelizmente, essa idade média ela é a maior dos últimos 30 anos. A frota ela tem envelhecido, sobretudo a partir de 2012, quando houve a entrada ali da fase 7, né, do Proconv, equivalente ao Euro 5. Isso devido a uma questão da acentuação da crise de produtividade do setor, desequilíbrio contratual e um limite do modelo de financiamento e remuneração que até então era utilizado na maior parte dos contratos e das cidades, digamos assim. Um dos desafios que decorrente dessa questão é a questão da descarbonização, né, do transporte coletivo. É importante também a gente ressaltar que o ônibus, ele de forma alguma, ele é um fator poluidor da mobilidade.
mesmo o ônibus a diesel, quando você olha, sobretudo, considerando a capacidade de transporte por passageiro transportado, ele emite 8 vezes menos de gases de efeito poluentes, né, em relação às pessoas que usam o automóvel particular, as motocicletas, né. Então, investir em transporte público integrado, investir em transporte público com infraestrutura qualificada, que permita o acesso ao ônibus, ao metrô, ao trem, ao monotrilho, ao VLT, com calçadas, ciclovias, com esses modos integrados, isso já tem um potencial de descarbonização da mobilidade bastante significativo. Obviamente, o setor ele tem a sua parcela de responsabilidade nesse processo de investimento em novas tecnologias, né? Hoje a gente tem menos de 1.000 ônibus elétricos em todo o país, mas isso esbarra também em outras questões, como equilíbrio dos contratos, disponibilidade de linhas de financiamento de acordo com o perfil das empresas operadoras, né? E também uma política pública mais clara, né, e mais previsível. A gente sente falta isso no nível nacional. A gente não tem um mínimo de previsibilidade em relação à quantidade de veículos que está um plano de renovação de frota no nível nacional. A gente até apresentou uma proposta para o Ministério das Cidades, a gente tenta construir isso com eles a 4 mãos, e a gente tem uma boa abertura, e a gente tem uma expectativa muito grande de que isso seja feito, mas considerando um mix de tecnologias, né, e de tecnologias que sejam amadurecidas e consolidadas, assim como o ônibus elétrico, mas também o ônibus do programa P8, né, o Euro 6, que é menos poluente em relação à maior parte da frota que está atualmente em operação. Então, aqui, esse último dado de passageiros transportados, né, já mostra um pouquinho, mostra um pouco do que eu vou entrar na sequência, que é dessa mudança do perfil da mobilidade, que a gente teve uma redução bastante significativa desde o início da pandemia, né? O transporte público coletivo, ele perdeu o seu protagonismo. Importante deixar claro também que já vivia-se uma crise muito forte. Dados que nós acompanhamos, eles revelam que de 94 até 2012 houve uma redução de 26,6% da demanda de passageiros transportados no ônibus. De 2013 até 2019, essa redução ela se acentuou, ela atingiu 24,4%. Então, em 30 anos, perdeu 50% da demanda de passageiros transportados devido às políticas de incentivo ao transporte individual motorizado, ao crescimento das cidades, da população urbana, a venda de veículos, né? E, com a chegada da pandemia, aquela crise que ela já era estrutural, ela se agravou bastante. Então, a pandemia ela foi uma crise aguda dentro de uma crise estrutural para a mobilidade coletiva, sobretudo para o transporte público por ônibus. Então, a gente passou por o pior momento ali no início, uma perda de 80% da demanda transportada, obviamente devido ao respeito às restrições de deslocamento, ao distanciamento, mas ainda hoje a gente monitora nas capitais e nas regiões metropolitanas, existe uma redução que está em torno de 10% a 15%, mas a gente acredita que isso não será recuperado sem uma mudança de rota, né? Essa redução ela é fruto do aumento do teletrabalho, das atividades online, do comércio online. Então, a demanda por deslocamento, assim como ela existia antes, hoje ela se transformou bastante. Para a gente recuperar os passageiros, recuperar os clientes, a gente tem que entregar para eles aquilo que eles mais querem, que é o que está
apresentado um pouco mais na sequência, que é a qualidade do serviço. Bom, aqui mostra também, em números, né, essa perda de participação dos modos coletivos, né. A NTU ela faz uma pesquisa junto com a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, em 2017, que é a pesquisa Perfil da Mobilidade Urbana. Então, a primeira edição dessa pesquisa ela foi realizada em 2017, e em 2024 nós fizemos uma outra edição, e isso mostrou, né, que o ônibus ele perdeu uma participação, a participação que era de 45% reduziu para 31%. E a maior parte dessas viagens ela migrou, sobretudo, para a moto, né, que mais do que dobrou, passou de 5% para 11%, e também para os aplicativos de transporte, né, os aplicativos de mobilidade urbana, que teve um crescimento muito impressionante de 1% para 11%. Né? Os aplicativos que eles não têm uma regulamentação, né, por parte dos municípios, muitas vezes, onde existe essa regulamentação é bastante frágil, que é um cenário contrário ao do transporte coletivo, que é um setor bastante regulamentado, que respeita regras contratuais. E perdeu também, obviamente, para o carro, né, que saiu de 22% para 38%, para 30%, perdão. Bom, aqui é só a gente das pessoas que substituíram o ônibus, né, por outros meios de deslocamento, né. Então, a gente, em relação a 2017, a gente verificou que 29% deixaram de usar o transporte público coletivo por ônibus totalmente, não usa mais, 28% diminuiu o uso e 32% continua utilizando. Né? Nesse percentual, nesse grupo de pessoas que continuam utilizando, é um grupo que tem uma predominância das classes C, D e E. Então, isso mostra que, infelizmente, talvez o ônibus seja a única alternativa, né? Que é o grupo de pessoas que são atendidas que são contempladas com benefícios tarifários, com políticas municipais, estaduais ou até mesmo nacionais, com isenções, com descontos tarifários, e 10% também nos chamou a atenção que nunca utilizaram. Então, existe uma parcela significativa da população que nem mesmo chega ao transporte público coletivo. Esse número, em 2017, ele tinha sido 5%. E aqui esse é um dado super interessante também da pesquisa, que a gente identificou o porquê que as opções necessárias, né, para as pessoas voltarem a utilizar o transporte público. Né? E são opções ligadas aos requisitos de conforto, né? Então, as pessoas querem viagens mais rápidas, serviços mais flexíveis, viagens mais pontuais. Então, com essa urbanização muito forte, um crescimento muito vertiginoso das cidades, e na maior parte delas sem um planejamento urbano com foco nas pessoas, e aí o planejamento urbano das nossas cidades ele teve muito um foco rodoviário, né, no transporte individual. O transporte coletivo ele perdeu competitividade. Então, na maior parte das cidades, a quantidade de vias com projetos de priorização do transporte público é muito limitado. Em todo o Brasil, assim, a gente tem menos de 3.000 quilômetros, se você somar sistemas BRTs, corredores de ônibus, faixas exclusivas. Isso é um número muito pequeno mesmo. E a demanda para aqueles que saíram do sistema é uma demanda por qualidade, né? Mesmo pagando um valor de tarifa maior. E por que isso é importante, né? Como eu disse, o sistema ele já passava por uma crise estrutural, e essa crise estava muito ligada às questões de perda de competitividade, de eficiência operacional, devido à falta de priorização,
a falta de integração, a falta de redes de transporte público planejadas, e também, sobretudo, ao modelo de remuneração que era preponderante. A principal fonte de receita para custeio de todo o sistema, ela era a tarifa cobrada das pessoas, dos usuários, a tarifa pública. Isso até 2019. E isso era um limitador da qualidade, do investimento. Porque como o transporte público coletivo ele é uma prerrogativa do município, né, então a política tarifária, muitas das vezes, ela acaba tendo um componente político muito forte para a definição da tarifa pública, né. Então, até 2019, pouquíssimas cidades tinham iniciativas de subsídio para o transporte coletivo, como existe em São Paulo desde o início da década de 90. Né? Nesse gráfico aqui, a gente tem ali que em 2019 era 120 cidades, mas a maior parte desse subsídio ele era voltado para o custeio de benefícios tarifários, dos estudantes, das pessoas com deficiências, dos idosos que possuem de 60 e 65 anos. E houve uma questão da pandemia, onde a receita tarifária ela desapareceu, obviamente, não havia arrecadação de recursos, e o sistema ele tinha que estar sendo ofertado para a população, a cidade tinha que continuar funcionando, apesar do caos que a gente enfrentou. Muitas cidades começaram a subsidiar seu sistema de transporte público, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade de 241 cidades que subsidiam. A quantidade entre as capitais saltou de 4 para 16. Então, essa é uma mudança de perfil importante do modelo de remuneração, que é um dos principais pilares do novo marco legal do transporte público, né, que está em fase final de tramitação no Congresso Nacional, que é um entendimento de que transporte público, todos se beneficiam dele, todos da cidade se beneficiam dele. Então, nada mais justo do que todos contribuírem, né? A questão do uso da infraestrutura das cidades, ele majoritariamente utilizada pelos modos individuais, que são os modos que mais consomem espaço, energia, que mais emitem poluição, mais causam acidentes, mais demandam gastos para tratamento das vítimas. E aqui no Brasil a gente não tem esse entendimento de que quem usa transporte individual motorizado deve, de alguma forma, deve ser um contribuinte para o transporte público, para o custeio, sobretudo para investimento de qualidade. Aqui é um dado sobre para mostrar o nível de subsídio, né? Existe uma variabilidade muito grande, né, entre as capitais e regiões metropolitanas. Então, a gente tem sistemas que subsidiam acima de 50%, alguns deles, né, como é o caso de Brasília, de Goiânia, acho que São Paulo também recentemente superou, acho que 56%, 58% de subsídio, e, em média, a gente tem em torno de 30% do custo subsidiado. Esse valor nas cidades internacionais, cidades europeias, da América Latina, eles superam 65%. Porque existe também uma cultura de investimento com subsídio em infraestrutura para qualificação da oferta de transporte. E aqui também é um outro movimento relacionado a essa questão da mudança do modelo de remuneração, né, de entender que a população usuária não é aquela que deve arcar com todos os custos, que são as cidades que possuem tarifa zero, né? Esse movimento ele veio a reboque do aumento dos subsídios, que eu mostrei anteriormente. 76% dos casos aconteceram nos últimos 5 anos. A gente tem acompanhado esse movimento de muito perto, registrando todas as informações. Fizemos 2 trabalhos
publicados, disponíveis no nosso site sobre ele. E até o momento a gente percebe que isso é uma tendência nas cidades de pequeno porte, né? Essas cidades têm um perfil muito característico. 80% das cidades com tarifa zero, elas possuem população até 50 mil habitantes, e somente 12 delas têm mais de 100 mil habitantes, né? Sendo a maior delas com 350 mil, que é Caucaia. Então, avançar com essa política para centros urbanos maiores é um desafio de uma magnitude muito grande, mas o debate a gente entende que é super relevante, porque ele coloca na pauta da administração pública a discussão do transporte público como um direito social, né? Assim como é saúde, educação, moradia, mas o único direito social que não tem uma fonte um fundo de financiamento, como tem o SUS, como tem o Fundeb, as políticas de assistência social. Então, esse é um debate que a gente tem que enfrentar com a responsabilidade que o tema exige. Aqui é um trabalho que a gente fez de levantamento das ações que foram implementadas nos últimos 5 anos nas cidades brasileiras que iniciaram um modelo de remuneração com subsídios, e a gente identificou ações de qualidades implementadas, divididas aí em 6 áreas, né, 6 blocos. A gente observou, esse trabalho ele revelou que naquelas cidades que possuem um nível de subsídio maior, são cidades que permitiram, além de um reforço operacional significativo, um aumento de oferta de viagens, permitiu uma combinação de ações também de outras áreas, né, relacionadas a planejamento, a tecnologia. Foram cidades que conseguiram renovar a frota, diversificar sua política tarifária com a implantação de bilhete único, e também aquelas cidades que têm a questão da governança bem implementada, né, com os papéis definidos de cada ente da federação nas regiões metropolitanas, são cidades que se sobressaíram nesse cenário. A gente, por exemplo, tem 2 cidades que já superaram a demanda antes da pandemia, que é Brasília e Goiânia. São cidades que possuem níveis de subsídio superior a 60%, e a maior quantidade de ações implementadas desde 2021. Aqui é a gente tem uma perspectiva bem positiva em relação aos projetos de infraestrutura, né? O setor ele tem um gargalo muito grande, como eu citei anteriormente, de projetos de priorização, e a gente vê essas 2 iniciativas, a gente está participando junto com o Ministério das Cidades, com o BNDES também, desses programas de financiamento, no caso do governo federal, do PAC Infraestrutura, né, e Renovação de Frota, e do Ministério das Cidades, que tem o Estudo Nacional da Mobilidade Urbana, que é um projeto bem amplo, com foco nas 21 regiões metropolitanas brasileiras, que possuem mais de 1 milhão de habitantes, e em que eles estão aí desde 2024 fizeram todo um diagnóstico, identificaram todos os projetos existentes e fizeram também a apresentação de novos projetos, selecionaram, encontraram, acho que cerca de 400 projetos nesse grupo de regiões metropolitanas, 194 projetos foram selecionados, e nesse momento eles estão trabalhando no levantamento de informações e detalhamento para fazer a escolha daqueles projetos que serão priorizados e iniciados nos próximos anos, né? E é um projeto muito importante, porque ele contempla todos os modos de transporte coletivo, trilhos, né, a questão do ônibus, outras tecnologias, e trabalha muito nessa perspectiva de projetos estruturados com governança.
tanto governança voltada a planejamento, voltada à questão de responsabilidades para financiamento, com garantias. Então, eles estão tendo isso como um critério muito forte, assim, as cidades, as regiões metropolitanas com governança, que apresentem projetos estruturados, com responsabilidades claras para os operadores, para o poder público, para os entes financiadores, serão aqueles que estarão selecionados aí no próximo ano para receber os recursos. Bom, era isso que eu trouxe para compartilhar com a discussão, e eu estou disponível para o debate. Obrigado. Matheus, muita informação importante também, e me chamou muita atenção essa questão de praticamente mais da metade, ou próximo da metade dos municípios no Brasil não terem transporte público, né? E isso faz com que nós fizemos um evento recente aqui no Instituto de Engenharia sobre moto, e isso faz com que essa questão deve ser agravada nessas cidades, né? O uso das motos, inclusive de aplicativos de mototáxi, que tem trazido grandes problemas, né, em relação a acidentes. Então, realmente tem muita informação, e essa importante que você colocou agora no final, de que está havendo toda essa proposta de planejamento de forma integrada, né? Então, muitos temas também interessantes aí para voltar ao debate aí. Obrigada. Eu queria pedir, então, para o José Manuel de Oliveira Reis, gerente do Sistema Aquaviário de São Paulo e coordenador da divisão de rodovias aqui do Instituto de Engenharia. Olá, bom dia. Acho que já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. A Penha falou meu nome completo, acho que ela nem sabia, porque é só Reis, né, Penha? Bom, me sobrou pouca coisa para falar, né? Porque depois dessas aulas todas aqui, do Pedro, do André, do Matheus, mas eu vou comentar com vocês sobre o projeto aquático, que é o sistema de transporte hidroviário pela represa Billings. O Pedro disse bem, é o pontapé inicial, né? Todos nós aqui, acho que há muitos anos, eu muito mais do que vocês, que são mais jovens, mas há muitos anos eu escuto falar que a gente precisava usar as nossas águas, né? Os rios, as represas. Só que ninguém nunca fez. Quando muito, eu que acompanhei o Departamento Hidroviário do Estado, que tem a hidrovia Tietê-Paraná, e que eu acho, particularmente, que também é pouco utilizada, o quanto ela poderia ser, acabamos nunca utilizando os nossos meios hídricos, né? Então, como o Pedro disse, o aquático é o pontapé inicial. A gente fez acontecer e provou que é viável, é factível. Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, alguns eu sei que sim, de passear lá no aquático, né, de utilizar esse... esse é o segundo, tá certo? Foi esse que apareceu? Bom, então, o aquático, ele está localizado na represa Billings, é um trecho curto que liga dois bairros. O bairro Pedreira, ali na Avenida do Mar Paulista, ao bairro do Cantinho do Céu. São 5,6 quilômetros que você percorre na represa Billings. Hoje nós temos em torno de 2.000 pessoas dia utilizando esse transporte. O número que pode parecer pequeno, ele foi inaugurado em 13 de maio de 2024, e hoje a gente já transportou mais de 800.000 pessoas, com mais de 38.000 viagens. Então, esse número que pode parecer pequeno prova que ele é viável, porque também é um trechinho muito pequeno que a gente utiliza hoje. E, para vocês terem uma ideia, a previsão é que hajam mais atracadouros na represa Billings, sendo Cocaia
e o Apurá, a ponta do Apurá. Isso já está previsto uma demanda de 11 mil pessoas dia. Então, vocês veem que o pulo com relação à quantidade de passageiros no aquático, ele aumenta significativamente. Ele é um projeto piloto ainda, é uma operação assistida. É um projeto que eu acho extremamente interessante porque ele reúne praticamente todos os modais. Vocês imaginam alguém saindo do Cantinho do Céu, que é uma região periférica da Zona Sul. Ele pega a embarcação do aquático, através de um ônibus elétrico, chega no Terminal Santo Amaro. No Terminal Santo Amaro ele pega o metrô, no Brás ele pega um trem e ele chega no aeroporto de Cumbica, né? E ainda vai passar no metrô pelo teleférico, né, André? Então, eu diria que ele conseguiu reunir aquilo que faltava para os modais de transporte. Um trecho do Mar Paulista até o Cantinho do Céu, que de ônibus as pessoas demoravam de 1h30 a 2 horas, pela embarcação é feita em 17 minutos. Além desse ganho, né, desse ganho de vida aí dessas pessoas, tem algo que chama muito atenção, que é o fato de que essas pessoas vão sentadas. As embarcações, elas só saem com as pessoas sentadas, ninguém em pé. Então, essas pessoas, elas vão com muito mais conforto. Nós observamos vários trabalhando com notebook, com celular, lendo, estudando. E isso facilita a forma de deslocamento dessas pessoas e cria esse diferencial. O sistema em operação hoje, ele está com 3 embarcações próprias da prefeitura, são 2 embarcações de passageiros, com 60 passageiros cada uma, e uma embarcação que é de apoio mecânico. Então, as duas hoje, aquela embarcação da esquerda, que é o Bororé, acabou sendo o símbolo do aquático, a outra é o Santo Amaro, são embarcações de passageiros, e a central é o Pedreira, que é a de apoio mecânico. Logo no início, nós percebemos que a demanda era muito grande, e aí, hoje, como só haviam essas 3 embarcações próprias da prefeitura, nós temos mais 4 embarcações alugadas. Isso faz com que a gente não tenha filas intermináveis lá no aquático, e a gente consegue transportar as nossas 2.000 pessoas diariamente com conforto. Há uma central de operações no terminal do Cantinho do Céu, que faz o monitoramento da operação e nos dá todas as informações diárias de volumes, demandas e ocorrências do sistema. Estou dando uma acelerada porque eu sei que a gente tem horários, né? Mas estou à disposição depois para quaisquer perguntas. Então, como eu disse para vocês, hoje a gente já tem esse número já foi ultrapassado, nós estamos chegando aos 800.000 pessoas, com mais de 38.000 viagens lá no aquático. Um dos problemas que a gente enfrenta, que faz com que as embarcações, às vezes, quebrem e a gente tenha, em alguns momentos, uma determinada fila, é a sujidade da represa Billings. A Billings, ela tem emissários do Rio Pinheiros, e principalmente nos períodos de chuva, esses emissários despejam muita sujeira, e essa sujeira, ela trava hélices, a refrigeração dos motores é feita através da água, e aí vem sujeira e entope os filtros. Então, esse é um problema que a gente tem enfrentado com relação à indisponibilidade de embarcações em alguns momentos. Hoje nós usamos embarcações movidas
com motores movidos a diesel. Já estamos na linha para substituição dessas embarcações para embarcações elétricas, ou mesmo a hidrogênio. O que não vai impedir esse tipo de problema, por exemplo, porque os hélices vão continuar sendo prejudicados lá na Billings. As potencialidades do sistema é a facilitação do acesso a serviços essenciais, como escolas, hospitais, postos de saúde, centros de emprego, escolas. Nós temos muitos usuários que são estudantes. Cria a melhoria da mobilidade dos cidadãos, geração de emprego e renda da população local, porque o aquático ele criou uma nova profissão, um novo emprego. Nós precisamos de pessoas para trabalhar no aquático. As pessoas essas que são comandantes, homens de máquina, por causa da motorização, marinheiros de convés. Essas pessoas, elas estão se formando na região, na localidade. E elas é que estão municiando o aquático de trabalhadores. A valorização imobiliária local foi também muito interessante. Principalmente o Cantinho do Céu, que era uma região formada de invasões, ela acabou se tornando imobiliariamente valorizada em virtude desse meio de transporte. Redução do impacto ambiental pela redução do congestionamento e também pelo uso de um transporte mais sustentável, principalmente na transformação dele para elétrico ou através de hidrogênio, e o acesso à cultura e lazer da população local, que eles têm, em virtude deles poderem se deslocar até um terminal onde há uma linha de metrô e acesso à cidade toda, né? E o aquático, sendo o pontapé inicial, ele é um ponto de todo o sistema, que, na verdade, ele pertence ao Plan Hidro, que o Pedro Fernandes, está capitaneando, né? E ele vai fazer parte, então, de um sistema muito maior, que é o sistema que o próprio Pedro já definiu, já mostrou para vocês, tornando não só as represas navegáveis, hoje a Billings, futuramente a Guarapiranga, mas também os nossos rios, o Tietê, o Pinheiros e o Tamanduateí, que é o objetivo desse plano. O que para nós seria algo fundamental e importante em virtude da mobilidade que a gente tem restrita hoje sobre pneus, mas que os nossos rios poderiam nos criar esse adendo, né? Um exemplo é essa proposta do Porto da Vila Olímpia e o Porto Jaguaré. Então, eu costumo dizer que o que a gente deveria fazer e o que a gente está buscando fazer é utilizar os meios que nós temos para a mobilidade. Então, terra, mar, com as águas, e ar. Eu acho que isso está caminhando. Nós caminhamos com o aquático, vamos caminhar com o teleférico, que é uma nova forma dessa mobilidade. E é isso. Agradeço muito o convite para falar sobre aquático e espero a visita de vocês lá. Informando também que, além do aquático fazer o transporte das pessoas, trabalhadores, estudantes, enfim, ele também é hoje um novo modo de lazer. Nós temos, curiosamente, várias pessoas nos finais de semana que vêm de outras cidades e outros estados para passear no aquático, que é algo realmente interessante no meio de uma cidade como São Paulo. Muito obrigado aí. Reis, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita aqui pelo Instituto de Engenharia, né? Foi excelente conhecer na prática
Eu acho que esses problemas que vocês têm enfrentado de lixo, que realmente prejudica muito o trabalho de vocês, e dentro de um plano que foi apresentado aí da melhoria dos rios, aproveitamento dos rios e tudo das represas, acho que essa experiência do aquático aí é fundamental. E parabéns aí pelo trabalho. E sugiro que seja feita você ofereça mais uma visita técnica aqui pelo Instituto, que pode ser marcado para quem quiser fazer, porque é muito interessante realmente. Inclusive, a central de controle que eles têm é muito parecido com a central de controle da CET, de trabalhos de outras áreas. É muito, muito interessante. Parabéns também pelo trabalho. Então, nós estamos um pouco atrasados aí, mas acho que dá para fazer algumas perguntas. Então, gostaria de saber. Ivan, você quer falar, por favor? Tenho duas perguntas. Queria saber do Pedro qual é a capacidade do teleférico. E queria saber do Matheus, falou sobre a política de transporte, de tarifária, política tarifária, principalmente, e mostrou uma manifestação da NTU em busca da integração intermodal e defesa do subsídio. Agora, como é que você me explica a política tarifária hoje que penaliza o passageiro que queira usar ônibus, metrô e trem? Quer dizer, hoje existe um acréscimo na tarifa, praticamente uma penalidade. Então, a pessoa que quer fazer a viagem que o Reis mostrou, vem lá do Cantinho do Céu, vem de ônibus elétrico, pega o aquático, pega outro ônibus elétrico, aí ele tem um acréscimo para a tarifa para pegar o metrô e chegar em 20 minutos em Santa Cruz. Então, como é que você me explica essa política se vocês defendem esse tipo de penalidade? Obrigado, Ivan, pela pergunta. Esse é um tema fundamental, né? Essa penalização, digamos assim, tarifária, que ela é resultado da ausência dessa governança metropolitana, onde existe vários modos de transporte operando em um mesmo sistema, né? Infelizmente, a gente tem situações em que até mesmo algumas regiões metropolitanas, para você fazer uma integração ônibus-ônibus, o passageiro é penalizado com um acréscimo de passagem, né? Como é que você resolve isso? Primeiro, você precisa ter um sistema metropolitano de transporte, e não vários sistemas de transporte de várias cidades, vários contratos dentro de uma região metropolitana. Para ter isso, você precisa de ter uma figura que é muito difícil que a gente ainda está encontrando modelos para viabilizar aqui no Brasil, que é da autoridade metropolitana. Quem vai responder pelo planejamento, pela regulação, pela fiscalização daquele sistema como um todo. E um outro ponto que eu acho que é fundamental para superar isso é você ter um modelo de remuneração, e aí eu acho que o subsídio ele entra como uma parte fundamental, em que você tire da tarifa pública cobrada do usuário o principal peso para custeio do sistema. Como eu disse, esse modelo está falido. Ele não existe mais um sistema que vai sobreviver sendo custeado somente com a receita de tarifa pública. Então, o ideal se você tiver uma governança metropolitana, com uma autoridade metropolitana, com os papéis de planejamento, de regulação, de fiscalização sob a sua responsabilidade,
e você ter um modelo de remuneração com uma diversidade de fontes de custeio estabelecidas, e aí também não é justo a gente deixar sobre o município, né, o ônus do custeio do sistema, que tem um peso sobre o orçamento dos municípios, que está super comprometido já, mas você caminhar no sentido de diversificação de fontes. E aí entra aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Você tem uma série de fontes que podem ser utilizadas através da taxação do uso do automóvel particular. Você tem a CID combustíveis, IPVA, as multas. Você tem o pedágio urbano, que é utilizado em algumas cidades. Você tem uma política de cobrança por estacionamentos públicos, né? Hoje, poucas cidades brasileiras têm uma política adequada de cobrança de estacionamento público. Elas são limitadas a essas experiências de zona azul, né, que são, na maior parte dos casos, bastante limitada. Mas, resumindo assim, a governança metropolitana ela é fundamental, aliada a um modelo de remuneração baseada numa fonte de custeios, para que essa penalização ela deixe de existir. Bem, de números mesmo, né, Ivan? Acho que o número que a gente tem trabalhado na literatura é mais ou menos 3.200 passageiros na hora pico, né, máximo. Como funciona? Cada cabine tem 10 lugares. E cada cabine passa aproximadamente a cada 15 segundos. E no pico você consegue diminuir um pouquinho ainda esse headway. Então, chega nesse máximo aí de 3.200 hora sentido, que é um número bastante alto, né? Só para há 2 semanas atrás eu tive um congresso, fiquei 2 dias em La Paz, que é o maior do mundo. Em La Paz, os números variam muito na estimativa que o governo passa, o que realmente tem, mas mínimo La Paz transporta 90 mil passageiros dia no teleférico. É muito, né? 90 mil, mas claro, La Paz também tem a maior rede do mundo, 30 quilômetros. A gente está falando em 5. Mas só para ter uma noção de quanto cada linha passa, realmente isso, máximo 3.200 passageiros hora sentido. Obrigada. Nós temos condições de fazer mais uma pergunta só, de forma rápida. Alguém mais? Então, eu quero ver aqui na mesa se tem algum comentário, algum sobre as apresentações. Bom, eu acho que os assuntos foram extremamente interessantes. Como eu falei no início, vão promover reflexões importantes. Acho importante mostrar que tem planejamento nessa região, nessa nossa área aqui de trânsito e transportes, envolvendo a cidade de São Paulo, regiões metropolitanas, e isso faz com que a gente possa ter uma confiança assim, no futuro, porque a questão do trânsito ela tem a ver, melhorar o trânsito tem a ver com melhoria do transporte público, né? E o que a gente viu no nosso evento de moto aí recente foi que e como foi mostrado aqui em alguns dados, muita gente passou para a moto, está usando moto, porque muitas vezes não tem o transporte coletivo em condições. Então, eu acho que a reflexão é importante, e nós vamos ter realmente mais assuntos aí durante essa semana que poderão trazer grandes outras contribuições à nossa área. Agradeço a todos a presença. Obrigada. E obrigada a todos aqui por permanecerem até o final. Obrigada.